Olá, boa noite. Você acompanha agora mais uma edição do Acontece Agora, com notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. A Ford anunciou hoje que vai encerrar a produção de veículos em suas fábricas no Brasil em 2021. No país, desde 1919, a marca manterá apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia e o campo de provas e sua sede administrativa para a América do Sul, ambos em São Paulo. A Ford disse que cerca de 5 mil empregos serão afetados com a reestruturação no Brasil e na Argentina. O país vizinho sofrerá ajustes pelo encerramento da produção no Brasil. Com a decisão, os modelos nacionais terão suas vendas interrompidas assim que terminarem os estoques. Mas a empresa garante que todos os clientes seguirão com assistência de manutenção e garantia. A Ford diz que o país passará a ter modelos importados, principalmente das unidades da Argentina e do Uruguai, além de outras regiões fora da América do Sul. E o Banco do Brasil anunciou hoje 2 programas de demissão voluntária. A previsão é da adesão de cerca de 5 mil funcionários e o fechamento de mais de 100 agências. O Banco do Brasil espera que a reorganização da rede de atendimento, juntamente com o fechamento de unidades, deva trazer uma economia líquida anual de R$ 353 milhões em 2021 e de cerca de R$ 2 bilhões e 700 milhões até 2025. Nos programas de demissão voluntária do Banco do Brasil, além da previsão de adesão de cerca de 5 mil funcionários, o banco vai fechar no primeiro semestre do ano 361 unidades, sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento. Segundo o banco, o objetivo é se adequar ao novo perfil e comportamento dos clientes com a ampliação da oferta de soluções digitais. O número final de adesões deve ser informado no início de fevereiro. E agora o mercado financeiro, o dólar fechou em alta nesta segunda-feira no maior nível desde o dia 5 de novembro. A moeda norte-americana subiu 1,69% e encerrou o dia cotada a R$ 5,503 na venda. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, defendeu hoje a aplicação de apenas uma dose da vacina de Oxford. A estratégia tem o objetivo de aumentar o número de imunizados contra a Covid no país. Pazuello afirmou que a vacina desenvolvida em Oxford garante eficácia de 71% com uma única dose. Ele falou que o foco agora pode não ser a imunidade completa, e sim na redução da contaminação. O ministro assegurou que a eficácia da aplicação de apenas uma fração já permite frear a contaminação pelo coronavírus. E com isso também pode aumentar o número de imunizados contra a Covid-19 no país. Já com 2 doses, a eficácia sobe para mais de 90%. E, segundo o ministro, pode ser aplicada futuramente caso seja necessário. No evento em Manaus, marcado para apresentar a estratégia de enfrentamento da Covid-19 no Amazonas, Pazuello lembrou que o Brasil já tem contratos para receber 354 milhões de doses de vacinas e que as 210 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford e o laboratório AstraZeneca começam a ser produzidas no Brasil pela Fiocruz já no fim deste mês. Também devem chegar ao país 2 milhões de doses importadas da fábrica da AstraZeneca na Índia. O ministro também comentou a boa relação com o Butantan, que já produz 75% das vacinas que o Ministério da Saúde distribui. O Instituto Butantan promete apresentar amanhã os dados da eficácia global da vacina Coronavac no Brasil. A eficácia global aponta a capacidade de proteção da vacina em todos os casos. Os dados de eficiência global da Coronavac já estão em posse do Butantan e da Anvisa. Na semana passada, o Instituto disse que a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% para casos graves e moderados, protegendo contra mortes e complicações mais severas da doença. Mas a eficácia global da vacina, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac em parceria com o Instituto Butantan, que aponta a capacidade de proteção em todos os casos, ainda não foi divulgada.
Na Indonésia, dados preliminares de testes da fase 3 mostraram uma eficácia de 65,3% para a Coronavac. E o país já aprovou o uso emergencial da vacina chinesa. Já na Turquia, a eficácia, também em caráter preliminar, foi de 91,25%. O imunizante não apresentou nenhum motivo de preocupação com relação à segurança. A Inglaterra abriu 7 grandes centros de vacinação. A iniciativa faz parte dos esforços para conter a disseminação da nova cepa que está sobrecarregando os hospitais. O Reino Unido é o país mais afetado da Europa e vem enfrentando um aumento dos casos. Montados em estádios de futebol e uma pista de corrida de cavalos, os centros estão localizados em cidades como Londres, Newcastle, Manchester e Bristol, que recebeu a visita do primeiro-ministro britânico Boris Johnson. É uma corrida contra o tempo, porque vemos a ameaça que nosso sistema de saúde enfrenta. A pressão, a demanda em unidades de terapia intensiva, a pressão por leitos ventilados, até mesmo a falta de oxigênio em alguns lugares. E temos que nos concentrar no que todos nós precisamos fazer juntos para combater a doença. Cada centro deve vacinar milhares de pessoas por semana. Novas instalações serão adicionadas em breve, incluindo farmácias que começarão a oferecer a vacina ainda esta semana. O governo espera receber doses suficientes para mais de 12 milhões dos 56 milhões de ingleses até meados de fevereiro. Começando com as pessoas com mais de 80 anos de idade e com os profissionais da saúde, mais de 1.200.000 pessoas já foram vacinadas na Inglaterra e mais de 1,5 milhão em todo o Reino Unido. O país tem enfrentado uma onda avassaladora de infecções desde a descoberta em dezembro de uma nova cepa de coronavírus, aparentemente muito mais transmissível do que as anteriores. Os hospitais estão à beira da saturação e as 4 nações que compõem o país, Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte, se encontram em confinamento total pela 3ª vez. Produtos usados por dentistas dispararam de preço durante a pandemia. Luvas e máscaras, por exemplo, foram os itens que mais subiram. Acompanhe na reportagem. No início da pandemia, os dentistas pararam por 3 semanas e desde que voltaram a atender, estão vendo os preços dos insumos aumentarem. No início da pandemia, a caixa de luva de 50 pares estava numa taxa de R$ 28, R$ 30. Hoje ela está a R$ 100 e o que a gente está ouvindo que a semana que vem ela vai estar a 130. A empresária Sandra vende principalmente produtos odontológicos. Está no ramo há 14 anos. Também assustou com a diferença de preços, principalmente das luvas. Uma grande parte das indústrias de luva de procedimento fecharam por falta de mão de obra. Diz que 28 empresas foram fechadas pelo governo porque não tinha mão de obra, porque todos estavam contaminados pelo Covid. As fábricas fechadas foram em novembro do ano passado na Malásia. Dos mais de 5.700 trabalhadores, 1.800 foram infectados por coronavírus. Já as máscaras são produzidas no Brasil. Uma caixa com 50 unidades no início da pandemia era vendida por R$ 15. Agora custa em média de R$ 45 a R$ 50. As máscaras, a princípio, eu acredito que foi pela demanda, né? Você estava acostumado a vender, 100 caixinhas por mês, de repente houve uma procura de 1.000. E isso foi aumentando gradativamente. Entre os produtos odontológicos que registraram aumento de preço nesta pandemia, o álcool 70 chegou a subir 30%, mas já voltou ao preço normal. Em compensação, os demais itens só registram aumento e não recuo nos preços. No serviço público, os dentistas estão atendendo apenas os casos de urgência e emergência. Na rede particular, os profissionais estão trabalhando normalmente. A maioria está absorvendo o prejuízo. Eu não repassei nada ainda, mas chega um ponto que não vai ter como, né? Mas isso é individual.
individual de cada profissional, né? E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E para rever as nossas reportagens, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Uma boa noite para você e até amanhã. Tchau!